Mensagem da Palavra de Deus, com o seguinte tema: do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem uma resposta para você. Nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era uma boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã e o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre as expansões. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e fez a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e aparecerá porção seca. E assim foi feito. E viu Deus que tudo que tinha feito era bom, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã e o sexto dia. Em Apocalipse 22, do versículo 18 ao 20, diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir estas minhas palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos nos livros. E aquele que testifica estas coisas disse: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Do jeito que Deus quer. Vamos à mensagem da palavra do Senhor, com esse tema: do Gênesis ao Apocalipse, Deus tem uma resposta para você. Nós já vamos começar por Gênesis, que diz assim: que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela era sem forma e vazia. Ela não tinha criação nenhuma. Deus, com o seu poder e com a sua inteligência, que é maior do que todos os homens, fez a criação da terra. Um local aonde não existia nada, aonde era densas trevas, pura escuridão. Deus ali, Ele completou e fez tudo. Primeiro criando os céus e as terras, criando luz, criando expansão, criando noite e dia e fazendo separação de tudo. Se Deus quisesse que as trevas vivessem junto com a luz, Ele não fazia separação, estaria tudo junto. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele fez a separação. Então tem que se separar. Não adianta você querer ser amigo de Deus e também querer ser amigo do mundo. Tem que se separar também.
Deus tem um chamado com cada um, mas tem que haver separação. Vamos então, do Gênesis ao Apocalipse, mostrar para você como que Deus tem resposta. No Gênesis, Deus criou os céus e a terra. No Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 2, diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Tem que honrar o pai e a mãe, se quiser que os seus dias se prolonguem na face da terra. Senão a sua vida vai ser sempre vazia, vai ser sempre isso e nunca vai sair do lugar. Mas no Levítico, capítulo 6, do versículo 13, diz assim: que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você tem que ter o fogo de Deus na tua vida, o Pentecoste e a chama dos céus, para que possa dissipar todo o pecado e laço de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Mas não para por aí. Ainda que o fogo seja pouco na sua vida, em Números 22, Deus usa até a jumenta para divertir aquele que está indo para o caminho errado. A Bíblia diz que a jumenta falou com Balaão, e Balaão ainda não havia enxergado. E quando ele viu, verdadeiramente na sua frente estava o anjo, pronto para o decefar a sua vida. Mas em Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26, diz assim: que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Cabe você a escolher o que você quer, bênção ou maldição. Foram 5 livros, faltam 61. Vamos lá, dando continuidade. E em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Tu tá sem força, tá sem ânimo, tá sem graça, eis aí a renovação da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Já se foram 5, com mais um 6. 5, o Pentateuco, que é o que nós aprendemos como estamos fazendo um seminário, que são os primeiros 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que juntando se faz o Pentateuco. Já entrando em Josué e agora vamos para Juízes. Se você tem um segredo, não fale o teu segredo para ninguém. Lá em Juízes 16 diz que Sansão era um homem separado, era um homem especial de Deus. Ele tinha um segredo, mas a mulher Dalila, com a sua astúcia, a fez ele revelar o segredo e perder a sua força. Quando você revela o seu segredo para alguém, sabe o que acontece? Você perde a força. Se o segredo é teu e de Jeová, é só você e ele, e mais ninguém pode saber. Aleluia, glória a Deus. A mulher, quando está fora da direção, é um problema sério, mas quando está na direção, é uma maravilha divina. O homem que fica ao seu lado é como aquela história que se dizem lá do mundo: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E não parando por aí, nós temos para chegar até Apocalipse. Vamos lá então. E em Ruth, capítulo 1, do versículo 16, diz assim: ela chegou para Noemi: Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Eis aí a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O teu povo é o povo de Deus e não o povo do mundo. Saia do mundo que Jesus quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. Noemi, Noemi, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o teu Deus. Noemi, mulher zelosa, mulher temente ao Senhor teu Deus, uma mulher que fazia diferença. E Ruth, olhando para o seu testemunho, o que acontecia? Ela via o espelho de Deus. Você que é separado por Deus, continua dando testemunho, ainda que ninguém veja, mas Jeová no céu está muito alegre com você. E vamos dando continuidade.
1 Samuel 17 diz que Davi derrota o gigante. Irmão, o gigante está grande na tua vida, não se preocupa não. Jeová vai dar-lhe uma rasteira nele. Se levantou o inferno todo contra você, eis aí a resposta: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você, só com o sopro de Jeová na sua vida, o Satanás ele vai ter que sair correndo. Em 1 Samuel, Davi derrota um gigante. E em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 13, diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogos se manifestam. É brasas de fogo de Deus, brasas de fogo de Jeová. Quando Deus passa, a sua presença, labareda de fogo, vai para tudo quanto é lado. E aquele que não entende o Pentecoste de Deus, o Pentecoste de Jeová, reclama, murmura, diz que estava errado, diz que falou. Olha, eu estou falando dentro da Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, que de Gênesis a Apocalipse Deus vai falar com você. Mas não parando por aí, 1 Reis capítulo 10 diz que a rainha de Sabá vem visitar Salomão de longe. Irmão, para você receber a visita de alguém, para alguém vir de longe saber se você é ou não é cristão, você tem que ser diferente. Quantas pessoas neste século agora e entrando outro século adentro estão de qualquer maneira na casa do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Não era isso que eu ia falar, mas saiu esse manto. Se saiu é para entregar. Deus quer um conserto meu e teu para que o mundo seja salvo. Mas para que o mundo seja salvo, temos que pedir: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é em 1 Reis. Mas em 2 Reis diz assim, capítulo 5: Naamã, que estava cheio de lepra, ele foi curado. Ele foi curado por quê? Porque ele acreditou no profeta. Quando o profeta entregar para você o manto de Jeová, os mistérios falando: seja curado em nome de Jesus, pode crer que no nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus tem power. Power quer dizer poder. Poder, poder para dissipar toda astuta cilada do diabo. Mas não ficando por aí, 1 Crônicas capítulo 25 nos diz assim: a função dos cantores na igreja. Agora a espada vai cantar. Cantar na unção é uma coisa, agora não cantar na unção é outra coisa completamente diferente. Eu quero dizer para você uma coisa: que adianta você ser instrumentista, que adianta você ser cantor, mas se não tiver a unção de Deus na vida, a Bíblia diz que tem que ser diferente para assim mostrar para o mundo. Agora, ser cantor de qualquer maneira é fácil, tocador de qualquer maneira mais ainda. Mas tu pode ver, não permanece muito tempo na casa do Senhor. A Bíblia diz assim, que ninguém ficará de engano na minha casa, e é uma glória. Isso foi 1 Crônicas. 2 Crônica, o maná tá mais gostoso ainda. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, que diz: e o seu povo que se chama pelo meu nome, que se humilhar, buscar a minha face, e de se arrepender dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Tem que se arrepender para que Deus possa fazer a obra na sua vida. E em Esdras, capítulo 7, versículo 10, diz assim: tinha preparado o meu coração para buscar a lei do Senhor. Você preparou o seu coração para ouvir a mensagem nessa hora? Se não preparou, vai ficar murmurando. Mas se não preparou, não se preocupa. Jeová está preparando agora, está mudando, está plantando para crescer e dar frutos de Jeová. E não parando em Esdras, também em Neemias, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: Deus dos céus,
Deus grande e terrível. O nosso Deus, ele é terrível. Tem gente que fala que o capeta que é terrível. O capeta não é terrível nem aqui e nem na China. Ele anda se gabando que é, mas ele não é. Porque terrível mesmo é Deus. Porque a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas não parando em Neemias e Esther está escrito assim: toda mulher daria honra a seu marido. Maravilha do céu, caiu logo aqui. Tem que dar honra a quem tem honra. Honra mais de fora do que os de casa. A Bíblia diz que é pior do que os incrédulos. Negou a fé. Tanto dos lados versos, é pra lá e pra cá, o homem e a mulher, um tem que honrar o outro. Mas não ficando em Esther e em Jó, Deus fez o seguinte: Deus confere a Jó o dobro da sua prosperidade. Jó 42:10. Você está na prova, você está na luta, você perdeu tudo. Eu quero dizer para você, não se preocupe não. Deus vai te devolver tudo em dobro. Deus vai multiplicar tudo na sua vida. E você vai ver que Deus é Deus e o resto é Baal. Mas depois dessa multiplicação toda, meu irmão, fica vigiando. Porque a Bíblia diz assim: passou a cega, findou o verão e nós ainda não estamos salvos. Enquanto estivermos vivos nessa terra, temos tendência a perder a salvação ainda. Por isso que a Bíblia diz: esforça-te e tem de bom ânimo, porque o reino do céu é tomado à força. Mas não se preocupe não, Salmos está escrito assim, Salmos 9, capítulo 9, versículo 17, que o caminho do justo é olhar para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Você vai pular e não vai para o inferno, você vai para o céu. Mas tem que se esforçar, porque em Provérbios 6:6 está escrito: vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Olhe para os seus caminhos e ser sábio, porque eu quero fazer a obra na tua vida. Desperta do que dormes. Despertou? Eis aí Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Que diz assim: em todo tempo sejam alvo as vossas vestes. E em Cantares 2:1 diz: eu sou a rosa de Sarão e os lírios dos vales. E em Isaías 52:7 diz: felizes são os pés dos pregadores. Felizes são os pés dos pregadores. E aqui é que está aquele cumprimento. Você que tem o dom de pregar, tem a chamada de Deus, desperta que Deus quer te usar. Mas também para você pregar, você tem que dar testemunho também. Porque se você não dá testemunho, como eles se converterão? Se não há quem pregue. Vamos continuando com a palavra do Senhor. Estamos quase chegando em Apocalipse. A tua vitória já está chegando. Jeremias, capítulo 17, diz assim: maldito é o homem que confia no homem, mas não confia no Senhor. Confia no Senhor, porque é só Ele que pode te dar a vitória. Confia no Senhor, porque é só Ele que pode te dar a salvação. Às vezes nós confiamos mais no homem do que de Deus. Mas é de Deus que vem a vitória na hora e no tempo certo. E continuando, Jeremias 17 nos adverte: não confie no homem. Mas ele entra nas lamentações de Jeremias dizendo assim, no capítulo 1, versículo 9: as suas imundícies está nas vossas vestes. Irmão, tem que se converter. Irmão, tem que ser diferente. Irmão, tem que largar todo tipo de pecado se quiser ir para o céu, porque do céu não entra pecado.
Mas em Ezequiel tem a resposta para essa pergunta que eu lancei agora. Em Ezequiel 3:27 diz assim: quem ouvir, ouça. Quem quiser deixar de ouvir, deixe. Casa rebeldes são. Mas em Daniel diz que ele foi jogado na cova dos leões, porque estava falando muita verdade e andando certinho. Eu quero dizer para você uma coisa: pode te jogar até dentro da cova do leão, mas o leão vai ter que jejuar, porque Deus vai entrar com você. Mas para o leão jejuar você tem que ter conhecimento, porque em Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Irmão, que conhecimento é esse? Daquela revista pornográfica? Isso não está repreendido. É o conhecimento do Dia, do Globo, ou não sei mais o que. É o conhecimento da palavra de Deus. Você tem que conhecer mais Bíblia, você tem que conhecer mais o teu Deus, para que você possa ter intimidade e saber que Ele está vivo. Mas o povo é destruído porque não medita. Joel 3:4 diz assim: porque o dia do Senhor está próximo. Jesus está voltando. Mas em Amós 3:3, eis aí a resposta para você: poderão dois andar junto se estiverem de acordo? Se você não gosta da palavra de Deus, como você vai andar junto com a palavra de Deus? Não vai entrar em acordo nunca, nem aqui, nem em outro lugar. Irmão, já se foram 30 livros, já se foram 30, falta mais 30 para Deus te dar a vitória. Vamos lá então, dando continuidade, porque Jesus está aqui. E se tiver algum demônio nessa hora, que seja repreendido em nome de Jesus, pela autoridade do seu sangue. Saia! Está revelando os mantos gloriosos aqui nesse lugar. Vamos lá então, já foram 30, vamos dando continuidade, falta mais 36. Obadias capítulo 1 versículo 1 diz que ele recebeu a visão de Deus. Para você receber a visão de Deus, você tem que ter intimidade com Ele. Você tem que querer para que Ele possa te mostrar. Ele não vai te pegar pelo teu colarinho e te mostrar a revelação à força. A não ser pelo caso do profeta Balaão, ao qual a teimosia era tão grande que foi necessário levantar a jumenta para poder falar com ele. Deus não quer te perder, quer te dar a salvação. Mas não seja como Jonas, não corra do chamado e dos propósitos de Jeová. Jonas capítulo 1 versículo 3 que nos diz assim: Jonas fugiu, não fuja, porque para onde você for, o teu Deus está lá. Deus, ele é onisciente, ele pode estar aqui e pode estar lá nos Estados Unidos também. Ele está nos 4 cantos do mundo. Mas Miqueias diz assim, capítulo 7, versículo 8: ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis, mas se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Você pode estar nas trevas, você pode estar até afastado, mas Jesus vai te buscar e vai ser a tua luz, e o diabo vai ter que sair da frente. Mas Naum advertiu também no capítulo 2, versículo 4, que nos últimos tempos os carros se enfureceriam, correndo com uma velocidade tão grande que iam perder o controle. É o avanço da tecnologia. É o que você vê por aí, as coisas tudo modernas, nas áreas técnicas. Mas Abacuque chorou no capítulo 3, versículo 2, pela perda do avivamento da igreja. Oh, glória!
que falou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele não falou no início nem no final. No meio quer dizer todos os dias. A obra do Senhor tem que ser avivada. Aleluia, glória a Deus. Mas em Sinfonia, capítulo 1, versículo 14 diz: o grande dia do Senhor está próximo. E em Ageu, capítulo 2, versículo 9 diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Se a glória da tua casa tem se apagado, não se preocupe, Deus está aqui para acender de novo. Creia tão somente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele o mais fará, e coisas grandes e firmes te mostrará que tu ainda não conheces. Nós achamos que conhecemos tudo, mas não conhecemos nada. Zacarias capítulo 14, versículo 12 diz assim: estando eles de pé, lhe apodrecerão os olhos da sua órbita. Isso quer dizer, no juízo dos últimos tempos, os homens estarão andando e a sua carne apodrecerá. Irmão, o que é isso? Isso é muito pesado. Não é pesado, porque o filme de terror que você vê, que é mundano e não traz realidade nenhuma, eis aqui a realidade. Nos últimos tempos, os homens correrão de um lado para o outro, pedindo a morte, e a morte vai sair correndo deles. Mas que isso, irmão? Vai sair correndo por quê? Por causa que eles vão estar com a cara feia? Claro que não. É por causa que chegou a hora do juízo de Deus. Do juízo de Deus ninguém vai escapar. Nem eu, nem você e nem ninguém. Mas Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: e outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Nós já estamos vendo a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A diferença nós já vemos em todos os lugares. Quem é crente e quem não é. Quem quer fazer a obra de Deus e quem não quer. Mas não se preocupa não. A Bíblia diz que Deus cobrará de todo mundo. Já se foram 39 livros, falta 40. Vamos lá então. Vamos agora, saímos do Antigo Testamento e vamos entrar no Novo adentro, até chegar em Apocalipse, e a tua vitória já é certa. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas Mateus todos, do primeiro capítulo até o último, diz sobre a história do nosso Salvador. Mas o 12:36 diz assim: que toda palavra ansiosa, dito pela boca dos homens, onde dá conta no último dia. E Marcos 16:15 diz: pregue o evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E Lucas mostra a história de Maria. Maria, uma mulher separada, uma mulher diferente, uma mulher que Deus olhou para ela: bendita é tu entre as mulheres, porque de ti sairá o Salvador do mundo. Mas não para por aí. Em João capítulo 21, versículo 25, nos diz que o mundo todo não contenderia com tantos livros acerca da história de Jesus. Era nos 4 cantos no mundo, no globo terráqueo, a se juntar até Marte, não caberia tantos livros contando a história do nosso Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por mim e por ti, para nos dar a salvação. Mas a história não termina por aí. Atos capítulo 2 diz: a descida do Espírito Santo, a descida de um Pentecoste, aonde aqueles tradicionais que não gostam do poder de Deus começam a criticar, começam a falar que é meninice, começam a falar: pra que tanto poder, pra que tanto fogo, não precisa disso para servir a Deus. Precisa sim, porque Levítico 6:13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ai, meu Deus do céu, e agora? Agora, deixa o fogo te envolver. Romanos capítulo 2, versículo 16 diz assim: que Deus mostrará os seus segredos
e a sua consciência vai arder. No julgamento do último dia ninguém escapará, porque também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 nos diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E em 2 Coríntios nos diz, capítulo 3, versículo 17, que aonde Deus está, aí há liberdade. Mas em Gálatas capítulo 5, nos mostra a pouca vergonha da carne e a santificação do Espírito na nossa vida. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 14, nos diz assim: desperta, ó tu que dorme, porque Cristo vai te esclarecer. Filipenses 2:29, recebei, pois, no Senhor a salvação de Jesus Cristo. Colossenses também nos diz, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17 diz assim: porque o Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Arrebatamento é coisa séria, arrebatamento é coisa que você nem pode imaginar. Jesus está voltando, Jesus já está vindo e vamos continuando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 diz que ao qual o inimigo se levantará contra tudo que se chama a Deus. Aconteceu o arrebatamento, se prepare que o diabo vai se levantar. O mundo está se globalizando e as coisas vão começar a acontecer depois do arrebatamento da igreja. Mas em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 nos diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, porque o meu povo precisa de conhecimento. Mas em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Não fica por aí. Tito diz assim no capítulo 2, versículo 14: o meu povo, Deus tem chamado um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Tem que ser diferente, não adianta, não tem como correr. Não tem como correr, tem que ser diferente. Se não ser diferente, vai pagar o preço. Se não ser diferente, vai pro inferno. Pro céu não vai, porque no céu não entra bagagem. Aleluia, glória a Deus. Nessa hora os pedaços de bife tá tudo irado. Mas vamos lá, Filemão capítulo 1, versículo 4 nos diz assim: graças dou ao meu Deus, dá graça ao teu Deus, glorifica o nome dele, que você vai ver coisas grandes e firmes aconteceram na tua vida. Mas em Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos diz assim, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então não temos para onde correr, tem que dar testemunho, senão Deus vai cobrar. Mas em Tiago diz, está difícil? Está difícil de ser diferente? Eis aí a resposta, Tiago 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele a seu tempo, Ele vos exaltará. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo anda porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando a quem possa tragar. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel e verdadeiro. Já se foram 60 livros, faltam 6, e a tua vitória já está chegando, porque Deus é fiel com aquele ao qual se separa para Ele. E se não se separou, vai se separar a partir de hoje.
2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: e introduziram encobertamente heresia de perdição. Quantas pessoas entrando no nosso meio, e essas heresias do mundo afora, dessas seitas que fala que para ir para o céu não precisa de Jesus, tem que seguir Allan Kardec, tem que seguir Allan não sei quem, tem que seguir a Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só vai para o céu através de mim. Ai, ai, que maravilha divina. Vamos lá então, 1 João capítulo 2, versículo 15. E vem mais paulada por aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E em 2 João diz, vem mais paulada por aí. 2 João, no capítulo 1 e versículo 9. Persevere na doutrina. Não corra da doutrina, tá pesado? Peça força a Deus para carregar a tua cruz. Tá difícil? O Cirineu que ajudou Jesus vai te ajudar a carregar a tua cruz, porque o Cirineu se chama Espírito Santo de Deus. Ah, eu não sabia disso. Não sabia? Hoje você vai saber. 3 João, capítulo 1, versículo 11 nos diz assim: não sigais o mal. Não siga o mal. Se o mal quer ir para a perdição, deixa ele ir sozinho. Mas é meu amigo, problema dele, deixa ele ir sozinho, porque a salvação é individual. Hebreus 9:27 nos diz assim: que aos homens está ordenado morrer uma vez só, e viram depois disso o juízo. Estamos chegando lá, faltam 2 livros. Nos diz assim, Judas: você que não lê Bíblia, não conhece a palavra do Senhor, e julga até quem prega e quem fala versículo, vai ler mais Bíblia, vai fazer um seminário, vai estudar, que Deus quer te estruturar. Vai estudar sobre a língua e os costumes dos povos, para que você possa ser um missionário perfeito. Missionário que é missionário se prepara, e se não está se preparando, tem que se converter. Mas em Judas nos diz assim, capítulo 1, versículo 23. Na tua Bíblia tem. Se não tiver, compra uma outra que vai ter. Capítulo 1, versículo 23 diz assim: salvai alguns dos fogo. Sabe que fogo é esse? Não é fogo do Pentecoste de Jeová não, tradicional. É fogo do inferno. Muitos estão caminhando para o inferno e não sabem. E Deus tem que te usar, você e a mim, para dizer: cuidado! Meu Deus do céu! Jeová deu uma revelação profunda aqui nesse lugar. Vigie! Vigie, que você não está indo para o céu, você está indo para o inferno e não sabe. Vamos finalizar com o último livro, Apocalipse. Livro temido por muitos. Muitos não leem o Apocalipse, por causa que o Apocalipse é um livro muito figurado. Tem muita coisa que não dá para entender. Mas se você entrar no Espírito e pedir para Deus te revelar, você vai entender. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que nos diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Meu irmão, para ir para o céu, tem que estar no cartório celestial. Se o teu nome não tiver no livro da vida, você vai para o inferno, sem fazer curva. Você vai para o inferno. Muitos pregadores têm abafado a realidade do céu e do inferno. O céu e o inferno existem. Se tiver com Jesus é céu, se não tiver é inferno sem fazer curva, vai direto. Aleluia, glória a Deus. Então agora vamos amenizar. Apocalipse capítulo 22.
Versículo 1 dizendo assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. A vitória tua já é certa. Confia no Senhor, porque Ele vai fazer coisas grandes e firmes que você ainda não sabe e nem conhece. E que Deus possa falar mais forte em cada coração.